A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, bem-vindos a mais um programa Raio-X da Bíblia. Começamos com o Salmo 1, versículo 2 e 3. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, a sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Amém. Então, o tema que vamos abordar hoje é linhas e entrelinhas bíblicas da Carta Apostólica Aperuit Illis, do Papa Francisco, pela qual se institui o Domingo da Palavra de Deus. Então, o Papa Francisco, no ano passado, 2019, a 30 de setembro de 2019, publicou uma carta apostólica intitulada Aperuit Illis, quer dizer abriu-lhes, no contexto de Jesus, que abre, não é? Jesus ressuscitado abre o entendimento aos seus discípulos para compreenderem as Escrituras. Então o Papa toma desse contexto o título da sua carta, Aperuit Illis, para instituir o Domingo da Palavra de Deus, que é o terceiro domingo do tempo comum. E que este ano, o Domingo da Palavra de Deus, celebra-se a 26 de janeiro. Então, vamos continuar a abordar as linhas e entrelinhas bíblicas deste documento. Linhas quer dizer pontos explícitos, entrelinhas, pontos implícitos, bíblicas, porque são baseadas na Sagrada Escritura. Então, o primeiro ponto é que o Domingo da Palavra de Deus recorda-nos que o nosso coração deve arder quando estamos em contato com as Escrituras. O nosso coração deve arder quando estamos em contato com as Escrituras. Agora, Lucas 24:32 diz o seguinte: os discípulos de Emaús disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O verbo grego usado neste texto, neste versículo 32, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o verbo grego que é chave aqui é o verbo kaio. Kaio quer dizer arder, neste caso coração que arde, quer dizer um coração cheio de emoções e sentimentos. Então a palavra de Deus deve provocar emoções e sentimentos em nós. Por exemplo, a emoção da alegria.
coração deve arder quando lemos e escutamos as Escrituras, deve experimentar a emoção da alegria. O cristão deve sentir a alegria em ler e escutar as Escrituras. O cristão não pode ficar frio perante a proclamação da Sagrada Escritura. O cristão não pode ficar indiferente também no que concerne às emoções e sentimentos. A palavra de Deus deve provocar emoções em nós. As várias emoções humanas, a alegria, a tristeza, por exemplo, a tristeza quando nos damos conta que somos pecadores, ou quando refletimos sobre a situação do nosso povo, quando a palavra de Deus nos ilumina sobre a situação concreta do nosso povo. Por exemplo, o pecado, as dificuldades, os problemas, o sofrimento, as doenças. A palavra de Deus deve iluminar realidades também tristes. Então, o cristão, o ouvinte da palavra de Deus, deve sentir emoções. O mesmo sentimento de medo, medo de pecar, um sentimento que a palavra de Deus suscita no cristão. O temor de Deus, o santo temor de Deus, a honra, a veneração, o profundo respeito de Deus é um sentimento que o cristão deve ter perante a leitura ou a escuta ou a proclamação da palavra de Deus. O sentimento de gratidão perante as obras, as maravilhas de Deus na minha vida, na vida da minha família. O sentimento de repúdio do mal, não é? Repúdio do mal na sociedade, repúdio da corrupção, repúdio da falta de transparência, repúdio do egoísmo. Então, são sentimentos, não é? Que a palavra de Deus deveria provocar no cristão. E aqui nesse texto, os discípulos de Emaús dizem: não ardia o nosso coração. Então, este arder o coração, caiu, não é? Caiu. É cardia, não é? Arder, não ardia, arder o coração, caiu, é cardia. Então, é mesmo experimentar sentimentos perante a proclamação, a escuta ou leitura da palavra de Deus. Então, isto tem a ver com... o que tem a ver isto com a celebração do Domingo da Palavra de Deus? É que, de fato, este convite a celebrar o Domingo da Palavra de Deus é ao mesmo tempo um convite a deixar-nos tocar pela Palavra de Deus. Deixar-nos tocar pela Palavra de Deus que lemos, escutamos ou proclamamos. Então, ela deve provocar emoções e sentimentos em nós. E, repito, não podemos ficar indiferentes, não podemos ficar frios perante a leitura, escuta ou proclamação da palavra de Deus. O segundo ponto é que o Domingo da Palavra de Deus pretende recordar-nos que o cristão deve ter os olhos abertos para reconhecer o ressuscitado, não é? Olhos abertos para reconhecer o ressuscitado. Lucas 24, 31, ainda no texto, na narração dos discípulos de Emaús, depois da ressurreição do Senhor, o Senhor aparece-lhes, não é? E eles estavam caminhando, mas depois, chegados a
a uma aldeia, não é? Neste caso, em Emaús, sentam-se à mesa, Jesus toma o pão, pronuncia a bênção, parte-o e dá-o a eles. Naquele momento, diz o texto, Lucas 24:31, abrem-se-lhes os olhos e reconhecem-no. Então, abrem-se-lhes os olhos e reconhecem-no. Lucas 24:31. Então, este é o segundo ponto explícito neste documento, um ponto que nos motiva a celebrar o domingo da palavra de Deus. E nossos olhos devem estar abertos para reconhecer o ressuscitado. Então, a palavra de Deus abre os nossos olhos. A palavra de Deus deve abrir os nossos olhos. Então, esta realidade da abertura dos olhos, ou dos olhos fechados ou cegos, domina as Sagradas Escrituras. Vamos considerar alguns textos da Sagrada Escritura, por exemplo, Isaías 29, versículos 10, versículo 12 e também 18, aí lemos: porquanto Yahweh derramou sobre vós um espírito de torpor, fechou-vos os olhos a vós que sois os profetas, cobriu-vos a cabeça, vós que sois videntes, fechou-vos os olhos a vós que sois os profetas. Então, esta crença também no povo de Israel, que encontramos em Isaías 29, é que Deus fecha os olhos aos profetas, simplesmente para dizer que o profeta, alguém pode ser profeta, mas ter olhos fechados. E, infelizmente, isso é uma constatação de Isaías, é uma profecia de Isaías, mas também é possível que alguém seja profeta, mas profeta quer dizer tenha a coragem de anunciar e denunciar, mas ao mesmo tempo tenha os olhos fechados, não tão abertos para reconhecer o Messias. Temos também Isaías 32:3, onde lemos: então os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que podem escutar se abrirão para ouvir. É uma profecia de Isaías 32. Então os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados. Então esta abertura, a capacidade de abrir os olhos para poder reconhecer o ressuscitado. Então todo cristão, ao escutar, ler ou proclamar a palavra de Deus, deveria ter os olhos abertos, deveria sentir a presença do ressuscitado, que ele abre os olhos para poder reconhecer o ressuscitado. Quer dizer, para poder reconhecer a vida, para poder ver a vida, não ver a morte, mas ver a vida. Em toda a minha vida, também na tristeza, na dor, na doença, eu devo ver a vida, devo ver o ressuscitado, devo ver a ressurreição. Então, este é só pelo poder de Deus que nos vem através da sua palavra. Temos Isaías 35:5. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Aqui, então se abrirão os olhos dos cegos. Aqui, os cegos, não os cegos físicos, que é a cegueira, também a cegueira espiritual. É uma profecia de Isaías. Então se abrirão os olhos dos cegos. João 9:39 diz: então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam
e os que veem se tornem cegos. Então, estes são alguns textos, não é, que falam da necessidade de ter os olhos abertos ou de deixar que a palavra de Deus abra os nossos olhos para podermos reconhecer o ressuscitado. Para o Papa, nesta carta Peruit Illis, que estamos a abordar, no número 8, diz o seguinte: precisamos de entrar em confidência assídua com a Sagrada Escritura. Caso contrário, o coração fica frio e os olhos permanecem fechados, atingidos como somos por inumeráveis formas de cegueira. Então, ao celebrarmos, irmãos, devemos celebrar o domingo da Palavra de Deus para que ganhemos, para que entremos em confidência assídua com a Sagrada Escritura e assim também possamos permanecer nele com os olhos abertos e possamos reconhecer o Messias, a presença do ressuscitado na nossa vida. Quão difícil é reconhecer o ressuscitado, quão difícil é reconhecer, identificar sinais de ressurreição na minha vida, sinais de ressurreição na minha família, sinais de ressurreição na sociedade. Então, precisamos entrar em confidência assídua com as Sagradas Escrituras. Ora, a propósito desta cegueira, que infelizmente constatamos na nossa vida, somos cegos, até profetas, apóstolos, batizados, consagrados, podem cair na cegueira, como a igreja de Laodiceia no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, diz: portanto, ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas ver claramente. Então, este melhor colírio que o Senhor promete à igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia, as autoridades da igreja de Laodiceia e os cristãos da igreja de Laodiceia eram cristãos, mas cegos. Então, este convite a obter o melhor colírio para ungir os nossos olhos para que possamos ver claramente é a palavra de Deus. É a Sagrada Escritura, é o melhor colírio aí do livro do Apocalipse 3:18. Então, este convite para celebrar o domingo da palavra de Deus, é para sentirmos a necessidade deste colírio para ungir os nossos olhos e para assim podermos ver claramente. E gostaria de insistir, esta expressão que encontramos no Apocalipse 3:18 era para uma igreja, não era para os pagãos. Era para cristãos, era para as autoridades da igreja de Laodiceia, era para os ministros da igreja de Laodiceia, era para os pastores, era para os profetas da igreja de Laodiceia, não era? Era para os cristãos, para os santos da igreja de Laodiceia. E com isso gostaria de convidar a humildade, que embora sejamos cristãos, embora sejamos pessoas comprometidas com a igreja, podemos também nós cair na cegueira.
nos vários tipos de cegueira, como diz o Papa no documento que estamos a abordar aqui no versículo 8, fala das inumeráveis formas de cegueira. Por exemplo, somos tentados a permanecer cegos, a ser cegos perante a verdade, né? Cegos perante a verdade. Não queremos aceitar a verdade sobre nós, a verdade sobre a igreja, a verdade sobre a nossa religião, a verdade sobre a nossa fé. Então, é um tipo de cegueira. Cegos perante o sofrimento do outro. Às vezes permanecemos cegos perante o sofrimento do outro. Na rua, em casa, o vizinho que sofre, permanecemos cegos. Cegos perante as obras de Deus em nós. Quantas vezes, como dizíamos, não conseguimos identificar a presença de Deus, não conseguimos ver as obras de Deus na nossa vida, vemos tudo negativo, não conseguimos ver as obras de Deus em nós e até nos queixamos perante Deus. Somos cegos perante as obras de Deus, ou quem sabe, cegos perante o bem que os outros fazem no mundo, enquanto as pessoas, até cristãs, não conseguem reconhecer o bem que o irmão faz, o bem que o irmão da comunidade, o irmão da igreja, o irmão do núcleo, o bem que o esposo, a esposa, os filhos, os familiares fazem. Não conseguem, até cristãos não conseguem reconhecer o bem que as autoridades, também políticas, fazem. É um tipo de cegueira, cegos perante o bem que os outros fazem. Então, tendemos a criticar e não vemos o bem. É um tipo de cegueira que o Papa fala também aí no número 8 do seu documento. O cego nas riquezas do mundo, né? Gente que está bem e fica cega. A riqueza torna-nos cegos, né? Cegos e insensíveis ao mesmo tempo. Ou, quem sabe lá, cegos perante as injustiças também, pode ser. Cegos perante a maldade e as injustiças no mundo e na sociedade. E completamente indiferentes perante as injustiças que se cometem na sociedade por nós ou pelas autoridades sociais e políticas, não é? Então, cegos. Estes são os tipos de cegueira que a palavra de Deus pode libertar-nos deste tipo de cegueira. E é mesmo celebrando o domingo da palavra de Deus que nós devemos sentir essa necessidade de, insisto, comprar o melhor colírio. E para comprar o melhor colírio, segundo Apocalipse 13:18, não precisamos de dinheiro. Simplesmente ler, escutar, proclamar a palavra de Deus. Esse é o melhor colírio com que vamos ungir os nossos olhos e poderemos ver claramente. Irmãos, podemos ir a uma breve pausa. Voltamos dentro de instante. Kueosi Kangela utomwini Chivanika tingela tesu Chinyikani utomi
Agitu jakuweosi Kangela utomwini Zilandika tingela tejuti Nyikani utomi Lomba utomi zitika Omeijula kusuma Aichivala zvituta kule zvinyika kantaku Lomba utomi zitika Omeijula kusuma Aichivala zvituta kule zvinyika kantaku Amilau ya kuweosi Ukosile tikulu Iyoshisa tibilu teru Inyika nikujula Amilau ya kuweosi Ukosile tikulu Iyoshisa tibilu teru Inyika nikujula Iweosi Badula kuiwisa Iwisiwa Itutumela kuwete Iniseta zikutaku Wabado iweosi Badula kuiwisa Iwisiwa Itutumela kuwete Irmãos, bem-vindos à segunda parte do nosso Raio-X da Bíblia, cujo tema é Linhas e Entrelinhas Bíblicas da Carta Apostólica Aperuit Illis do Papa Francisco, pela qual se institui o Domingo da Palavra de Deus. Então, Domingo da Palavra de Deus é o terceiro domingo do tempo comum. Neste ano 2020, celebra-se a 26 de janeiro. Estamos tratando as linhas e entrelinhas bíblicas, dizíamos linhas, porque estamos vendo os pontos explícitos, entre linhas são os pontos implícitos bíblicas, porque baseados nas Sagradas Escrituras. Então, o terceiro ponto é que o Senhor está à porta e bate. O Senhor está à porta e bate. Então, o Papa convida-nos a celebrar o Domingo da Palavra de Deus, porque o Senhor está à porta e bate. Ainda no número 8 do documento, o Papa afirma o seguinte: neste contexto, é preciso não esquecer um ensinamento que vem do livro do Apocalipse. Lá se ensina que o Senhor está à porta e bate. Se uma pessoa ouvir a sua voz e lhe abrir a porta, ele entra para cear junto com ela. Este é do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Cristo Jesus bate à nossa porta através da Sagrada Escritura. Se ouvirmos e abrirmos a porta da mente e do coração, então ele entra na nossa vida e permanece conosco. Então esta é a afirmação do Papa no documento Aperuit Illis, no número
8. Agora, constatamos, primeiro, que existem corações fechados entre os cristãos. Na nossa igreja existem corações fechados que já foram profetizados no livro do Apocalipse 3:20, onde o Senhor está à porta e bate, quer dizer que alguém está dentro e fechou a porta. Então, corações fechados, mentes fechadas, na igreja e fora dela, corações fechados. E perante esta realidade, Deus toma a iniciativa de vir à porta e bater. Deus não tolera a realidade dos corações e mentes fechados na igreja e também fora da igreja. Então, o que é que Deus faz perante esta realidade dos corações e mentes fechados? Ele vem, não é, à porta e bate. Pois cabe ao homem abrir ou continuar fechado. Cabe à igreja, cabe ao cristão tomar a decisão de abrir a porta e deixar que o Senhor entre para fazer a ceia, para cear com ele, ou fechar, continuar fechado, e o Senhor desiste e o cristão fica sem este encontro com Deus. A igreja fica uma igreja fechada, uma comunidade fechada, um núcleo fechado, uma paróquia fechada, que fecha as portas, não é, a Deus. Então morre, não é, murcha e morre. Então este é um desafio que nos coloca a celebração do domingo da palavra de Deus, a perceber-nos que nós tendemos a fechar-nos. Somos cristãos, somos igreja, mas perante as inspirações de Deus, sobretudo perante as inspirações da palavra de Deus, nós tendemos a permanecer fechados. Então, o livro do Apocalipse diz-nos que o Senhor está aí, está à porta e bate, e o faz sempre. Então, a igreja é desafiada a abrir a porta ao Senhor para poder sentar-se à mesa com o Senhor e ouvir as suas repreensões, ouvir as suas inspirações, ouvir dele, não é, a mensagem que ele traz para a igreja, a mensagem que ele traz para o mundo, a mensagem que ele traz para mim. Então, este é o desafio para todo cristão individualmente, mas também para toda a igreja, o desafio de abrir as portas, abrir a porta, não é, para o Senhor, para que Ele entre e possa cear conosco. O número 9 deste documento diz o seguinte: a Bíblia não é uma coletânea de livros de história nem de crônicas, mas está orientada completamente para a salvação integral da pessoa. A inegável radicação histórica dos livros contidos no texto sagrado não deve fazer esquecer esta finalidade primordial, a nossa salvação. Então, diz também, tudo está orientado para esta finalidade inscrita na própria natureza da Bíblia, composta como história de salvação na qual Deus fala e age para ir ao encontro de todos os homens e salvá-los do mal e da morte. E para que isto aconteça, devemos abrir a porta do nosso coração. Devemos abrir bem a porta do nosso coração. Enquanto permanecermos fechados a Deus, não poderemos receber, como nos diz o Papa nesse documento, a salvação do mal e da morte. Continuaremos sujeitos ao domínio do mal e da morte, enquanto que ao abrirmos as portas
ao Salvador, seremos capacitados, não é, para abraçar a salvação de Deus. O quarto ponto é ler a Bíblia com fé. Ler a Bíblia com fé. Então, ao celebrarmos o Domingo da Palavra de Deus, devemos recordar que a Bíblia deve ser lida com fé. Diz o documento, no número 12, esta carta apostólica Peruit Illis, quando a Sagrada Escritura é lida com o mesmo espírito com que foi escrita, não é? Permanece sempre nova. Ler a Sagrada Escritura com fé. Isto é muito importante. Nesta era em que tendemos a usar a razão, não é que nós não devamos usar a razão ao ler a Sagrada Escritura, mas a fé deve prevalecer em nós, porque é mensagem de Deus. A nossa razão pode entender, quem sabe lá, 90% da Sagrada Escritura, mas vai existir sempre 1 ou 2% da Sagrada Escritura que a nossa razão não poderá entender. Então, a fé, ao lermos a Sagrada Escritura, é muito importante. A fé, e é esse o espírito com que foi escrita a Sagrada Escritura. Não é, dizia o número 9 do documento, que não é uma coletânea de livros de história nem de crônicas. Então é um livro de fé. Redescobrir a Sagrada Escritura como um livro de fé. Um livro que deve ser lido com fé. Só assim podemos receber de fato a mensagem que Deus nos quer transmitir através da Sagrada Escritura. Deus quer alimentar-nos com a Sagrada Escritura. E para podermos receber esse alimento, devemos ser homens e mulheres de fé. Podemos criticar o texto sagrado, podemos até colocar perguntas aos textos sagrados, mas ao fim do dia devemos colocar a nossa fé na mesa da palavra de Deus. A fé, de fato, é uma luz que ilumina, não é, os mistérios da palavra de Deus, os mistérios da Bíblia, os mistérios da fala de Deus. Deus que fala também através do sofrimento, Deus que fala através da morte, Deus que fala também através da dor. Então a fé é a luz que ilumina, não é? A fala de Deus que ajuda, a fé é a luz que ajuda a decifrar a mensagem de Deus, também na dor, também no sofrimento. Então, este ler a Bíblia com fé. Quinto ponto é sobre a doçura e amargura da palavra de Deus. No número 12, o número 12 do documento diz: a Sagrada Escritura desempenha a sua ação profética antes de mais nada em relação a quem a escuta, provocando-lhe doçura e amargura. Então, ao celebrarmos o domingo da palavra de Deus, devemos assumir isso, assumir que essa palavra de Deus provoca em nós doçura e amargura ao mesmo tempo. Doçura quer dizer que ela revela-nos coisas positivas, motivos de alegria em nós, não é? Amargura quer dizer que as consequências nem sempre são doces.
quando abraçamos a mensagem de Deus, as consequências podem ser também dolorosas. Podemos experimentar rejeição, podemos passar por um momento de purificação, de dor, porque devemos abandonar o nosso passado de pecadores, passar por um momento de purificação. Isso é o que quer dizer a amargura, não é? Ou podemos também ser rejeitados pela sociedade quando abraçamos os valores do Evangelho, os valores da Palavra de Deus. Então, podemos também experimentar a amargura. Então, o Papa convida-nos a celebrar o domingo da Palavra de Deus, a reservar o domingo, neste caso, o terceiro domingo do tempo comum, a reservá-lo para celebrar a Palavra de Deus, para refletir, para divulgar a Palavra de Deus, porque é através dela que podemos experimentar alegria, alegria de viver, alegria de ser o que somos. Não obstante tudo, há motivos suficientes para alegrar-nos. Não obstante tudo, temos motivos suficientes para alegrar-nos. Mas, ao mesmo tempo, o contacto com as Sagradas Escrituras pode provocar em nós a amargura. Repito, isso quer dizer que podemos pagar, não é? Por uma denúncia ou por uma opção de vida, podemos ser discriminados porque optamos pelos valores da paz, da transparência, podemos ser discriminados. Então, esta é a amargura que devemos abraçar ao celebrarmos o domingo da Palavra de Deus. Aceitarmos que no mundo, na sociedade, pelo fato de abraçarmos a mensagem de Deus, experimentaremos a amargura na nossa vida. O sexto e último ponto é a escuta da Palavra de Deus que faz viver a caridade. Quem escuta a Palavra de Deus vive a caridade. O Papa, no número 13, diz: outra provocação que nos vem das Sagradas Escrituras tem a ver com a caridade. A Palavra de Deus apela constantemente para o amor misericordioso do Pai e pede a seus filhos para viverem na caridade. Então, sem amor, a escuta da palavra é vazia. Esta é segundo a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Lemos: se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Então, esta é a celebração do domingo da Palavra de Deus que nos convida a examinar o fruto da escuta. Qual é o fruto da escuta da Palavra de Deus de todos os domingos? Quais são os frutos da nossa escuta, da nossa proclamação, da nossa leitura da Palavra de Deus? Deve ser a caridade. Deve ser a caridade. Se alguém não ama, é mentiroso. Se o cristão não ama o seu irmão, é um cristão mentiroso. Se o cristão odeia o seu irmão, é mentiroso. Está claro na 1 de João 4, 20. Então, o Papa convida-nos, e isto é, sem dúvidas, é bíblico, é tirado das Sagradas Escrituras, convida-nos a identificar os frutos da escuta da Palavra de Deus. Nós que vamos sempre à igreja, ou ao núcleo, ou à comunidade cristã, ou nós que lemos a Bíblia, ou escutamos a Bíblia cada dia, ou aqueles que também têm acompanhado este programa Raio-X da Bíblia, quais são os frutos? Quais são os frutos? Não pode ser só a alegria, o gosto de aprender da Bíblia, sobre a Bíblia. Deve ser a caridade.
E João 10, 25, 35, a parábola do bom samaritano, não precisamos de lê-la aqui, conhecemos a parábola do bom samaritano, aquele senhor que descia de Jerusalém para Jericó e cai nas mãos de alguns assaltantes, não é? E eles lhe tiram as roupas, o espancam e se vão, deixando-o quase morto. E pela mesma estrada desce um sacerdote que o vê, mas passa pelo outro lado. Depois passa um levita, que também era da tribo sacerdotal, que o vê, passa pelo outro lado. Então, aqui está descrita esta atitude religiosa destes dois, do sacerdote e do outro senhor levita, que também era da tribo sacerdotal, que se preocupam pelo templo. Estes senhores iam ao templo, vem este senhor necessitado e não o socorrem, mas passam pelo outro lado, esquivam. Então Jesus contou esta parábola para dizer que este não é o verdadeiro amor. Pensar que as coisas do templo ou as coisas religiosas são uma melhor opção cristã ou de culto do que o socorrer a uma pessoa necessitada. Então Jesus desencoraja, através desta parábola, desencoraja e louva a atitude do bom samaritano, que era um homem considerado até pagão, se queremos, não é? Era samaritano. Este senhor era bom, ele viu, enfaixou as feridas do ferido, derramou nas feridas vinho e óleo, colocou sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então Jesus contou esta parábola para dizer que toda escuta da palavra de Deus, toda verdadeira escuta da palavra de Deus deve desembocar na caridade, uma caridade sem compromisso, uma caridade sem condições. Agora, o Papa termina este documento com estas palavras: possa o domingo dedicado à palavra fazer crescer no povo de Deus uma religiosa e assídua familiaridade com as Sagradas Escrituras, tal como ensinava o autor sagrado já nos tempos antigos. Esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a praticares. Então, como é que praticamos esta palavra de Deus? Amando o nosso irmão. Este é o verdadeiro fruto de uma escuta sincera e autêntica da palavra de Deus. Então, oxalá, irmãos, que entre nós cresça a caridade, abunde a caridade e não o ódio. Então, um cristão deve erradicar do seu coração o ódio e implantar, não é, no coração o amor, a caridade, o amor. Gostaria de terminar com uma oração de compromisso. Ora, ao celebrarmos o domingo da Palavra de Deus, uma oração que será recitada em algumas paróquias, algumas igrejas vão onde recitar esta oração, alguns irmãos vão recitar esta oração de compromisso, tomando nas suas mãos a Bíblia, recitarão esta oração. Também eu gostaria de recitar convosco uma oração de compromisso perante a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, creio que a Tua Palavra é vida, e é ela que gera a Tua vida em mim. Por isso quero agora comprometer-me a celebrar, refletir, divulgar
e viver a tua palavra todos os dias. Dá-me, Senhor, a luz do teu Espírito, para que ela revele em mim a tua verdade e transforme o meu coração. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Grato pela atenção dispensada, irmãos. Que a palavra de Deus continue a guiar o nosso caminhar. Que Deus derrame cada dia as suas bênçãos sobre cada um de vós. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.